Olá, meu povo e minha pova do nono ano. Hoje nós vamos fazer o estudo, e a correção das atividades do PET 6 de História do nono ano, semana 3, que estão nas páginas 70 e 71. Vocês estão de boa nesse PET 6, hein, galera? Poucas atividades, um texto bem pequeno, ok? Mas um texto muito importante, inclusive porque nós estamos passando, pelo período eleitoral municipal, no país inteiro, menos no Amapá, por causa dos problemas da energia elétrica que está acontecendo lá, da falta de luz há mais de 12 dias, Então, nós vamos fazer aqui o texto, a leitura do texto, e quem vos fala agora nesse momento é a professora Elaine Dark. Vamos lá? Nós vamos falar sobre o governo Sarney. Democracia, inflação e Constituição Cidadã. É tudo o que ele tinha que fazer no primeiro governo teoricamente democrático, mas que não foi eleito pelo povo. Foi uma eleição indireta, mas foi o primeiro governo democrático após os 21 anos de ditadura, Ele tinha uma missão extremamente difícil pela frente. E, de cara, ele já pega o governo sem ter sido eleito, na verdade, Porque quem foi eleito foi o Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves morreu um dia antes de tomar posse. Então, ele tomou posse no susto. E aí, ele tem que assumir o Brasil, com todos os problemas que estava enfrentando por causa da ditadura militar, e dar um jeito de resolver. Primeira coisa que ele faz, 1987, a Assembleia Nacional Constituinte se reúne para tentar elaborar uma nova Constituição, para acabar com a Constituição de 67, que punia toda a população, tudo se transforma em crime, Qualquer tipo de manifestação era visto como crime, pelo governo militar. Então, a primeira coisa que eles têm que fazer é elaborar uma Constituição. Então, vamos lá, esses três termos aqui em cima. Primeiro, governo democrático. Sim, porque tinha acabado a ditadura militar. Eles precisam elaborar uma Constituição. E ela foi elaborada e promulgada em 1988, chamada de Constituição Cidadã. Nessa Constituição, vai ficar decretado e estabelecido que o nosso governo vai ser presidencialista, institui o direito à greve, eleições diretas para os cargos do executivo, tá? O que é executivo, gente? É o prefeito e o vice, o governador e o vice, o presidente e o vice, tá? E o legislativo, vereador, deputados, senadores, eles iam também passar a ser eleições diretas, tá? Mas já era mais fácil do que os executivos. O executivo, todo mundo era indicado até então, era indicado pelos militares. Próxima determinação era a independência dos três poderes. Quais são os três poderes? Executivo, legislativo, judiciário. Qual a função de cada um? Legislativo, legislar, criar leis, elaborar leis, tá? Quem faz parte do legislativo? Vereadores no município, deputados estaduais no governo estadual, deputados federais e senadores no governo federal. Segundo poder, poder executivo. Qual que é a função deles? Executar, colocar em prática as leis. Mas eles não podem elaborar leis? Podem, mas todas as leis que o executivo, que o prefeito, o governador ou o presidente elaborarem, tem que passar pelo legislativo, ou seja, vereadores, deputados, senadores. Se for aprovado, entra em vigor. Se eles não aprovarem, volta para o poder executivo, para que eles possam definir o que eles vão fazer. Deixa eu fazer um esquemazinho para vocês aqui, gente. É o seguinte, nós temos aqui uma pirâmide, tá? E eu vou dividir em 3 partes. Executivo, aqui nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo são prefeitos, governadores e presidentes.
ok? Esse é o poder executivo. O poder legislativo são os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais, tá? O poder judiciário são os promotores, juízes, desembargadores, tá? É quem faz parte, o ministro do Supremo, tá? Eles é que vão fazer parte do poder judiciário, vão julgar as leis, tá? Então, vamos lá. O poder executivo, aqui embaixo, são os prefeitos. O poder legislativo, os vereadores, tá? E o poder judiciário, ele vai estar nas 3 camadas aqui, ok? Tá em todas. Aqui nós vamos ter o governador, mais os deputados estaduais. E aqui nós vamos ter o presidente, mais senadores, mais deputados federais, tá? Em todos os 3, por que eu dividi em 3, gente? Porque nós temos aqui vários governadores e vários deputados estaduais, que cada estado tem seus deputados. Aqui, é bem maior, porque são muitas cidades. Cada cidade tem seu prefeito e seus vereadores. Por que aqui é menor? Porque nós temos apenas um presidente para o país inteiro, senadores e deputados federais que vão responder pelo país inteiro, tá bom? Voltando, então, deixa eu só explicar mais uma coisa aqui. Quando os vereadores elaboram uma lei, ela vai para o prefeito e o prefeito vai estudar aquela lei e pode ou não colocar em prática. E se não colocar em prática, a lei volta para os vereadores para ser novamente analisada, e se ela for analisada positivamente, ela volta de novo, faz o mesmo caminho. O prefeito, ou o governador, ou o presidente, pode elaborar uma lei? Pode. Eles elaboram uma lei, aí eles vão mandar para os vereadores, no caso do município, né? Vamos explicar aqui no caso de Guanhães. Depois, esses vereadores vão ler, vão estudar a lei, que pode ser vetada, ou seja, proibida, não deu certo, ou aprovada. Se foi aprovada, o prefeito vai lá e sanciona, dá o ok dele lá. Se foi vetada, volta para o prefeito reelaborar aquela lei e colocá-la como válida, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, a primeira coisa que ele fez foi ajudar a elaborar, no caso, a Constituição Cidadã, tá? Que é promulgada em 1988. Então, governo presidencialista, instituição do direito à greve, eleições diretas para os cargos executivos, independência dos 3 poderes, medidas visando garantir os direitos das comunidades negras e indígenas e o uso controlado dos poderes das Forças Armadas. Inclusive, essa semana, um dos generais tops, digamos assim, das Forças Armadas, falou bem claramente que as Forças Armadas não faz parte do governo. As Forças Armadas é para proteger o nosso país, ok? Ela não é política. Independente do presidente, do prefeito, do governador que esteja, as Forças Armadas vão existir, tá bom? Outro grande desafio do Sarney era estimular o crescimento do país, que é o problema da inflação. O Brasil estava com inflação gigantesca. E realmente era assustador, gente. Eu vivi pouco nessa época, porque eu tinha, 5 anos de idade, mais ou menos. Mas eu lembro basicamente, porque eu ia com a minha mãe fazer compra. Então, a situação era o seguinte: você tinha que ir levar o dinheiro e comprar. Porque se você comprasse e voltasse depois para pagar, o que você comprou agora, que estava de um cruzado, que na época ele mudou, né? A primeira coisa que eles fizeram foi mudar o nome da moeda, para tentar aumentar o valor dela. Não deu certo. Depois congelaram os preços e os salários. Também não deu certo, porque o salário era muito baixo, não adiantava nada. Deu incentivo para a produção, mas não adiantava, porque não adianta você produzir se o povo não tem dinheiro para comprar, né? Então, tipo assim, você ia de manhã, fazia compra,
Ou você paga ali, ou na hora que você voltar lá, o preço está muito maior, tá? Que aí era um problema grande. Então, ele foi positivo na questão da Constituição, mas ele não deu muito certo na questão da inflação, na questão econômica, tá? Vai aumentar a pobreza no Brasil, vai, digamos assim, de 0 a 1000 de uma vez. Vamos lá? Atividade 1. De acordo com o texto estudado, e se preciso, pergunte ao seu professor de história, por favor, pergunta, e explique os seguintes conceitos adotados na Constituição de 1988. Explique a teoria da independência dos 3 poderes da República. Quais são eles? Então, vamos lá? Já expliquei para vocês, os 3 poderes são legislativo, judiciário e executivo. Montesquieu, que foi quem criou, aponta que cada um destes deveriam se equilibrar entre autonomia e intervenção nos demais poderes. Eles não são, gente, um não depende do outro para existir, tá? Eles dependem um do outro para fazer com que a cidade, com que o estado, com que o país seja extremamente desenvolvido, tá bom? Cada poder não poderia ser desrespeitado. Quando um deles se mostra autoritário, os demais devem intervir contra, né? Se o executivo está muito arbitrário, está passando dos limites, o judiciário e o legislativo pode entrar e falar, opa, para. E vice-versa, tá bom? Como funciona o sistema de governo presidencialista? O presidencialismo é um sistema de governo criado nos Estados Unidos em 1787, né, com a independência, para utilizar em repúblicas democráticas, que é o nosso caso e o caso deles também. A principal característica é a separação entre os 3 poderes, que é o que eu acabei de falar para vocês. Representantes são eleitos pelo povo por meio do voto direto, no caso do Brasil, ou pela representação indireta dos colégios eleitorais nos Estados Unidos, para cumprir mandatos com períodos pré-determinados pela Constituição. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos são de 4 anos, com possibilidade de reeleição para mais 4 anos, tá? Por que podemos afirmar que a garantia do direito à greve representou um grande avanço em direção à cidadania? O direito à greve representa o direito do trabalhador de lutar pelos seus direitos e interesses. Porque antes, gente, o patrão falava e tinha que obedecer. Hoje, com a greve, você pode questionar os seus direitos, tá? Sabemos que o governo Sarney fracassou no controle da inflação. Converse com seus pais ou responsáveis pelo sustento de sua casa sobre o que se entende por inflação. Atualmente, escreva um pequeno comentário sobre o que foi conversado. Primeira coisa, gente, essa pergunta ela é pessoal, tá? Mas o que é a inflação? A inflação é quando você tem um excesso até de produto, mas de alguns produtos, não todos, tá? Na maioria das vezes, os produtos estão extremamente caros e os salários estão extremamente baixos. O poder de compra da população é muito menor do que a quantidade de produtos que tem para vender, tá? As pessoas não têm condições financeiras de comprar os produtos porque o preço sobe muito, tá bom? Eu tinha de 3 para 5 anos, mais ou menos, né? Que eu sou de 83, exatamente quando tá quase terminando a ditadura militar. Eu tinha de 3 para 5 anos, no máximo. Mas eu lembro muito bem de vivenciar essa história, né? De ir no mercado fazer compra com meu pai ou com a minha mãe e o dinheiro chegava lá e não dava, né? Você comprava, ia pagar, chegava no caixa, o preço já estava sendo alterado novamente, tá bom? E isso acontece no Brasil várias vezes, tá, gente? Não foi só com o Sarney, não. Depois do Sarney vai vir o Collor. E o Collor também tinha esse problema, tá? Dos preços ficarem mudando constantemente, tá bom? Então, por hoje é só. Eu não vou marcar aqui embaixo, porque essa é uma resposta pessoal, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Se precisar de mim, estou no nosso grupo de estudos e no Conexão Escola. Abraços, fiquem com Deus e uma ótima semana a todos.